Bom, eu vou explicar sobre pressão arterial. E eu fiz um desenho aqui para explicar a vocês como que funciona. O que seria pressão arterial? Pressão arterial é a tensão com que o coração joga o sangue diretamente nas paredes das artérias. É a tensão do sangue nas paredes da artéria. A pressão arterial tem esse nome pelo sangue arterial que é jogado para fora diretamente nas artérias. A pressão arterial ela tem dois processos: a contração, que é a sístole, e a dilatação, que é a diástole. Nesse processo de contração e diástole que o coração faz, ele possui um número, mais conhecido pelo 12/8. Corretamente dizendo, é 120/80 milímetros de mercúrio. O que significa esse número? 120/80. 120/80 significa a pressão que o coração faz nas artérias. 120. 120 é o quê? A contração, a injeção que o coração faz no sangue nas paredes das artérias. O que significa? PAS, pressão arterial sistólica, pela contração, pela sístole que o coração faz na artéria. Pressão, o que significa 80? 80 significa pressão arterial diastólica. O que seria essa pressão arterial diastólica? É a dilatação, o enchimento que o coração faz. No processo de pressão arterial, tem vários termos referentes. DC, que é débito cardíaco, FC, que é frequência cardíaca, RVP, que é resistência vascular periférica, hipertensão e hipotensão. O que significa DC? O débito cardíaco significa a quantidade de sangue que é expulsado para fora do coração nas artérias por minuto. FC é a frequência cardíaca. O que significa frequência cardíaca? É a quantidade de vezes que o coração bate por minuto. Muito conhecido, assim, depende de cada pessoa a frequência cardíaca. O referimento da pressão depende de cada pessoa. Mas o mais conhecido é de 60/80. RVP, resistência vascular periférica. O que significa resistência vascular periférica? Resistência vascular periférica é o sangue, como o sangue se opõe no vaso sanguíneo. Como assim? É a resistência com que o sangue faz na parede da artéria. Ah, mas como assim? RVP, resistência vascular periférica. O que significa resistência vascular periférica? Resistência vascular periférica é a resistência com que o sangue se opõe dentro dos vasos sanguíneos. É a resistência com que o sangue passa dentro da artéria. Tem dois termos para a gente explicar a resistência vascular periférica: o vasoconstrição e o vasodilatação. O que significa isso? O vasoconstrição significa o aumento da resistência vascular periférica e atua no aumento na pressão arterial. O vasodilatação significa na diminuição da resistência vascular periférica e na diminuição da pressão arterial.
Dois exemplos muito fáceis de explicar o que significa essa resistência. Dois canudinhos. Se você pegar um canudinho mais fino, você vai ver que quando você sopra ele, a sua pressão que você faz aqui, ela vai ser maior. Então é a mesma coisa com a resistência vascular periférica na artéria. Quando você tem um canudo maior, quando você sopra ele, sua pressão vai ser menor. Você não vai precisar de botar tanta força para a coisa. E aí quando você vai no Bob, se você tem aquele ovo maltino, não tem? Mesma coisa. Se você for pegar um canudo menor e coisar, você vai fazer uma pressão maior. E quando você tiver um canudo maior, você vai fazer uma pressão menor. Quando mesma coisa que ocorre na artéria. Mesma coisa que ocorre na resistência vascular periférica. O que é hipertensão da pressão arterial? A hipertensão é a pressão alta, é a pressão maior com que o sangue é jogado direto nas artérias. Quando o sangue é jogado com maior pressão nas artérias, os capilares da artéria, ele se dilata com mais facilidade, provocando assim o maior causador do AVC, acidente vascular cerebral. O que significa hipotensão? Hipotensão é a pressão baixa. A pressão baixa é quando o sangue ele é jogado nas artérias com pouca pressão, faz com que esses capilares das artérias não tenham plasma, não tenham nutrientes suficiente para nutrir a célula. Faz com que essas células elas ficam pouco nutridas e ocorrem assim os desmaios, as tonturas. Quando há um aumento na temperatura, as artérias se dilatam e com essa dilatação automaticamente diminui a resistência vascular periférica. E essa tendência é a pressão arterial a baixar. Os sintomas mais comuns da queda de pressão arterial são a sonolência, a indisposição, a moleza no corpo e a tontura e o suor frio. Medidas preventivas: evite atividade física vigorosa em altas temperaturas. Use protetor solar, mantenha-se hidratado, evite cafeína e álcool. Escolha os ambientes mais frescos e use roupas mais leves. Bom, a minha parte eu vou falar sobre a hipertensão arterial. O que é isso? É quando os vasos sanguíneos circulam, por exemplo, no nosso corpo. Por exemplo, quando o coração da gente bate, ocorre o processo da sístole. Quando ele relaxa, ocorre o processo da diástole. Quando as artérias levam sangue para o nosso corpo, ela leva consigo também substâncias para nos manter vivo. E a pressão arterial é o seguinte, é ela quem garante que ocorra esse transporte de substâncias para o nosso corpo. E o que causa essa hipertensão? Por exemplo, é a pessoa comer bastante sal, ela ser obesa ou se ela fuma. E para você evitar ter esse tipo de constrangimento, você deve fazer exercício físico, você não deve fumar e você deve ter uma dieta equilibrada. Valeu? Bom, eu vou falar sobre frequência cardíaca. O que seria frequência cardíaca? Frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate por minuto. Sua frequência cardíaca pode ser aferida em determinadas artérias, como braquial, cariótica, radial e também pediosa, entre outras. No período de 1 minuto, se o seu paciente estiver na frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, ele está com taquicardíaco. Se o seu paciente estiver com a frequência baixa, abaixo de 60 batimentos por minuto, ele está com braquicardíaco. Olá, tudo bem? Meu nome é Dr. Miocárdio e eu gostaria de falar sobre frequência cardíaca em altas temperaturas.
Em ambientes de alta temperatura ou em lugares com muito calor, com alta temperatura, faz com que a parede da artéria fique mais espessa, aumentando assim a pressão arterial, porque o sangue ele passa com mais dificuldade, ele fica mais comprimido na artéria, aumentando assim a pressão arterial e também aumentando o risco de um infarto ou de um derrame. Nos dias de muito calor, nós devemos ficar atentos a estes sinais. Se você tiver com dor de cabeça, dor no peito, que se irradia para as costas, que também se irradia para o queixo, ansiedade, batimentos cardíacos acelerados, dor de cabeça, isso pode ser sinais de um infarto ou de um derrame. Então procure, nesse caso, logo um médico. A frequência cardíaca, ela tem o seu valor de frequência que pode variar da idade do paciente. No caso dos adultos, os valores normais são de 60 a 100 BPM, nas crianças de 90 a 140 e nas lactantes de 120 a 160. A frequência cardíaca, em geral, ela é mensurada pela palpação da artéria que fica no radial, que fica próximo ao rádio, na altura do punho, ali perto do polegar, né? E ela também pode ser medida em outras artérias, como a temporal e a carótida, por um período de 1 minuto. Você pode se prevenir em dias de muito calor, em lugares de alta temperatura. Você pode beber bastante água, você pode comer comidas não muito pesadas, você pode evitar o consumo excessivo de álcool e você pode procurar fazer exercícios não muito pesados para não aumentar a pressão, tá bom? Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e cuidado com a alta temperatura e a pressão arterial, porque é um risco para a sua saúde. Fica com Deus e até mais. Tchau para você. Frequência cardíaca em baixas temperaturas. Quando a temperatura corporal está abaixo dos 36 graus Celsius, ocorre a hipotermia. O organismo ele começa a ter reações que sobrecarregam o sistema cardiovascular, que assim terá que trabalhar mais para manter o equilíbrio térmico. Há uma diminuição da circulação sanguínea ao músculo cardíaco, que é ocasionada pelo estreitamento das artérias que levam sangue até o coração. O clima frio, ele ocasiona algumas doenças cardiovasculares, como a angina, que é um tipo de dor no peito, a isquemia cardíaca, que é a falta de circulação nas artérias coronárias, arritmias cardíacas e o AVC, o acidente vascular cerebral. Algumas medidas de prevenção é, em dias mais frios, estar bem agasalhados, realizar exames de rotina para acompanhar os níveis de colesterol no sangue, praticar exercícios físicos, ter um cuidado maior com a alimentação, tentando manter uma dieta mais saudável, não fumar e evitar ingerir quantidades excessivas de bebidas alcoólicas.
Olá, meu nome é Micaele, estou cursando o curso de técnico de enfermagem. Vou explicar sobre insolação e o que isso tem a ver com frequência cardíaca. Insolação é causada pelo excesso de sol e uma temperatura muito intensa. Aí vocês vão me perguntar, mas Micaele, o que isso tem a ver com frequência cardíaca? Frequência cardíaca não é a quantidade de vezes que o nosso coração bate? Pois é, se a temperatura externa estiver muito quente, o nosso coração ele precisa bater mais rápido e se esforçar mais para bombear o sangue para a superfície da pele, fazendo com que ajude nós suar e se resfriar, fazendo o processo de transpiração. Se esse processo não for o suficiente, essa pressão volta para o coração e para os órgãos, e isso pode causar consequências graves, como um derrame ou um infarto, subindo a pressão e aumentando a frequência cardíaca. Os nossos sintomas é tonturas, náusea, confusão mental, temperatura elevada, pulsação rápida, distúrbios visuais. Nossas prevenção. Como é que nós podemos fazer para se prevenir? Beber bastante água potável, evitar fazer exercício físico quando a temperatura estiver muito intensa, principalmente em horário de pico, usar roupas leves e claras, porque roupas escuras absorvem o calor, evitar bebidas alcoólicas, cafeínas, porque isso ajuda na desidratação do corpo. Isso aí, muito obrigada, até!